Se você chegou até aqui, é bastante provável que você já saiba que o texto dissertativo argumentativo é o queridinho dos vestibulares, dos concursos, inclusive do Enem. E é bem provável que você esteja se perguntando: como fazer um texto dissertativo argumentativo? Vem comigo que eu te explico. Olá, eu sou a Amanda e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender tudo sobre o texto dissertativo argumentativo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tem muito conteúdo bom para você passar naquele concurso dos seus sonhos. A gente tem conteúdo de redação, repertório sociocultural, dicas de português, vestibulares e muito mais. Se inscreva e não perca nossos conteúdos, principalmente agora que você está aí estudando em casa, né? Igual a gente aqui que tá fazendo esses vídeos de casa, a gente quer te ajudar. Curta também, compartilhe com seus amigos. Vamos lá? O texto dissertativo argumentativo é o gênero textual que, como o próprio nome sugere, vai exigir que você disserte argumentativamente e defenda um ponto de vista. Na grande maioria das vezes, a temática desse texto vai envolver questões sociais, políticas e atuais. Vários são os concursos e vestibulares que cobram esse gênero textual nas provas de acesso do ensino superior, inclusive o Enem. É isso mesmo, a redação do Enem faz parte do gênero dissertativo argumentativo. E por que esse conteúdo é tão exigido nos vestibulares e concursos? Porque o texto dissertativo argumentativo dá elementos ao corretor para verificar a utilização da norma culta do seu português, além de observar, o seu repertório sociocultural, a utilização dos seus argumentos, da sua proposta de soluções, como que você vai estruturar um texto para defender um ponto de vista. Então, são vários aspectos no texto dissertativo argumentativo que o corretor pode avaliar. Por isso que é um texto tão cobrado nas provas, que contém redação principalmente. Além da redação do Enem, existem outros dois tipos de texto dissertativo argumentativo que também são muito cobrados. Vou explicar nesse vídeo para vocês as diferenças, os contrapontos e as semelhanças desses textos que geralmente são os que mais caem em vestibulares, processos, provas e etc. São eles: 1. A redação do Enem. 2. Carta dissertativa argumentativa. E 3. Artigo de opinião. Vamos lá? Vou explicar cada um deles e vou começar pela prova de redação do Enem. A redação do Enem é a grande diferença dela para a carta argumentativa e para o artigo de opinião, além de outros textos dissertativos, argumentativos, cobrados nos processos de vestibulares e de concursos, é que ele pede a proposta de soluções para o tema, o problema apresentado na prova. Então, é exigido obrigatoriamente que você faça uma proposta de intervenção no seu texto dissertativo argumentativo da redação do Enem. Essa é a grande diferença principal, entre o gênero redação do Enem, O tipo textual, redação do Enem. Outra coisa também, que é importante, que é primordial na redação do Enem, é que você escreva um texto muito impessoal. Você deve utilizar a impessoalidade na sua forma de escrever, na sua forma de expor a sua opinião. O que é impessoalidade? É você se colocar na terceira pessoa do plural, eles, e evitar marcas de subjetividade. Jamais coloque na sua redação do Enem: eu penso assim, ou isso acontece porque eu acho, ou eu acredito. Não. Impessoalidade, terceira pessoa do plural. Portanto, a redação do Enem, assim como os outros tipos textuais, carta argumentativa e artigo de opinião, devem conter dados e fatos para você embasar o seu posicionamento. E a carta argumentativa, como que ela é? Na carta argumentativa, você vai fazer a estrutura de uma carta. Então, tem que ter
cabeçalho com o destinatário, né? A quem você direciona essa carta, e tem que ter uma assinatura do interlocutor, né? É você que está mandando a carta para alguém, né? É uma carta de uma outra pessoa para outra pessoa. Então, é necessário esse interlocutor. Só que diferente de um modelo de carta que você escreve para o seu amigo, essa carta, ela vai ter um assunto, geralmente, né? Político, social, ela vai ter uma temática onde você vai ter que defender o seu ponto de vista. Então, um exemplo, por exemplo, que você pode encontrar por aí na sua proposta de carta é defender, por exemplo, um projeto de lei. E aí, se você vai defender um projeto de lei, para quem seria destinado essa carta? Para quem seria a argumentação? Seria, por exemplo, para um político, um deputado. Então, você vai colocar no destinatário essa pessoa, né, a quem seja interessante saber a sua posição, o seu posicionamento. Então, também tem que tomar cuidado com essas informalidades. Não é porque é uma carta que tem um gênero carta que deve ser informal. Agora vamos para artigo de opinião. Artigo de opinião, como o próprio nome já diz, quer saber a nossa opinião sobre um tema. Só que diferente, por exemplo, da redação do Enem, o artigo de opinião pode conter marcas de subjetividade. Pode não, deve conter marcas de subjetividade, né? Você está falando a sua opinião e se colocando como interlocutor, com a sua posição no texto. Então, o artigo de opinião é válido sim você falar, o cinema não tem, né, não é democrático no Brasil porque eu acredito que as leis de acesso, entendeu? Então, aqui é um exemplo. Você pode colocar essas marcas, pode se posicionar no texto. Diferente da redação do Enem, onde você não pode fazer isso. E qual é a semelhança da redação do Enem para a carta argumentativa e o artigo argumentativo? Nos 3 tipos textuais, você precisa ter dados, informações, referências para embasar os seus argumentos. E isso é fundamental nos 3 tipos textuais. E isso é uma característica principal do texto dissertativo argumentativo. Você precisa se posicionar e embasar essa posição com dados, fatos, alusões históricas, repertório sociocultural. Outra questão muito comum nesses 3 tipos textuais e em qualquer texto dissertativo argumentativo é que ele tem uma estrutura em comum. Todos eles têm a mesma estrutura, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora eu vou explicar um pouquinho o que você deve colocar em cada uma dessas partes. Vamos lá? Na introdução, você deve apresentar o tema que você está tratando, né, nesse texto. Você tem que contextualizar para o leitor do que se trata esse conteúdo que está por vir. E aí seria muito interessante que você, por exemplo, utilizasse referências históricas, né, alusões, dados, para enriquecer, né, a contextualização desse tema e dessa problemática que você vai discutir nas próximas linhas, nos próximos parágrafos do seu texto. Essa é basicamente a introdução, que você tem que colocar na introdução, é isso. Desenvolvimento. No desenvolvimento, você deve usar pelo menos 2 parágrafos para falar dos seus argumentos, se posicionar, colocar aqui todas as estratégias argumentativas que você tiver para defender a sua posição, para defender a sua proposta desse texto. Então, aqui é o ideal que você utilize ao máximo as suas referências, frases, dados estatísticos, projetos de lei, as informações que você tem para embasar o seu conteúdo, né? Para embasar a sua posição do texto. E aí o desenvolvimento é onde você vai trabalhar melhor essa posição, a sua defesa. Já na conclusão,
aí sim você vai concluir, retomar os seus pensamentos, né? E fechar, finalizar a sua posição sobre aquele assunto. Na redação tem que ter propósito de intervenção, nos outros não precisa. É basicamente essa a diferença da conclusão de um e outro. Então, galera, é basicamente essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente tem aqui no canal outros vídeos que vão falar melhor sobre cada um deles. É interessante que você acesse esses vídeos, entenda melhor o que você coloca na introdução, dicas, né, para você fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão, porque aqui eu só tô passando mesmo o básico do texto dissertativo argumentativo, né, como que você escreve, qual a diferença desses tipos que mais caem, e o que é principal exigido nesses textos. Então, acho que é isso, né, fechamos aqui. Outra coisa também, uma dica super importante é que vocês leiam, né, textos nesses gêneros. Artigo de opinião você encontra bastante, né, em meios jornalísticos, revistas, jornais, portais. Então, leia bastante sobre o artigo de opinião para entender como fazer um bom artigo de opinião, né? Também cartas, você encontra também nos meios jornalísticos, cartas abertas, né? Carta aberta é uma coisa também bastante, que está acontecendo bastante, principalmente devido à existência de fake news, né? Muita gente tem que se posicionar e acaba fazendo uma carta, um texto num gênero de carta para se defender, né? Em alguma situação de algum fake news. Tem outras situações também. Só te dando aqui um exemplo de onde você pode buscar, né? Fontes atuais, assim, desse gênero. Em redação do Enem, a gente tem vários modelos, nota 1000, no site da Imagine, vai lá, além de olhar aqui no nosso canal diversos vídeos que a gente trata sobre redações no modelo Enem, como começar do zero, tem vários vídeos que podem te ajudar. Beleza, galera? Um grande abraço, fiquem em casa e a gente continua aqui no canal de YouTube da Imagine para trazer o melhor conteúdo para vocês, mesmo na época, né, de pandemia, na época de quarentena. Um grande abraço. Se tiver sugestões, tiverem ideias, tiverem dúvidas, manda aqui nos comentários, tá? Beijão. Tchau.